Fala, galera do Mais Gel, tudo bem? Olha só, primeiro é um grande prazer estar com vocês aqui hoje, falar um pouquinho sobre Enem, sobre sociologia na prova do Enem. Já antes de começar a minha aula, né, peço que todos prestem bastante atenção nessa dica muito cara que eu vou dar para vocês aqui. Vamos tratar hoje sobre o tema da cultura e como que essa temática é cobrada na prova. Em primeiro lugar, antes de eu passar para o material que eu preparei aqui, cultura dentro da prova do Enem é um pilar fundamental. Dentro da temática de trabalho, da temática a respeito de direitos sociais, o tema da cultura é fundamental, principalmente no que trata de diversidade cultural e patrimônio histórico. Como que as culturas materiais e imateriais são protegidas no Brasil, e isso todo ano tem uma recorrência grande. Aqui nessa fala curta minha, eu faço questão de trabalhar com vocês alguns conceitos de cultura, algumas ideias de cultura, e também depois aplicar isso numa resolução de uma questão, ok? Então, vamos lá, vamos mandar bronca aqui sem mais delongas, porque a gente tem um tempo muito curto, e essa dica minha aqui é uma dica que eu acho super relevante. Saca só, quando nós vamos pensar a respeito da temática de cultura, há um ponto fundamental que é entender o que é cultura. Muitas pessoas entendem que cultura é uma cultura específica, alguma coisa como letrada, acadêmica, escolarizada. E não é verdade. Cultura é todo hábito humano, todo costume, todo e qualquer núcleo de condições que o ser humano cria como membro de uma sociedade, formas de crer, de agir, de pensar, de sentir, moralidade, ok? Conhecimentos, arte, tudo isso inclui cultura. Então, todos os povos possuem cultura, em todas as sociedades há cultura. E é justamente a partir disto que nós podemos entender que os hábitos culturais, as formas como os seres humanos produzem cultura são variadas, são às vezes bem dicotômicas, até conflitivas, né? Até baseadas em conflito. Então, a partir disso, vamos entender o primeiro conceito que eu trouxe aqui para nós. O que é uma identidade cultural? Como o próprio nome coloca, identidade é o que nos serve para identificar. Identifica aquilo que torna eu pertencente a um grupo. Então, dentro da antropologia e da sociologia, identidade cultural refere-se ao que nível, ao que em cultura o indivíduo está inserido, ao núcleo cultural que o indivíduo faz parte. A partir disso, o que dá para a gente pensar? Os núcleos culturais são variados. Então, nós, seres humanos, estamos dentro de certas sociedades compartilhando, como membro de um grupo, né, tradições, crenças, profecias, preferências, tudo aquilo dentro de uma sociedade que nós criamos. Então, ninguém nasce com cultura. Herança cultural que nós herdamos de uma outra geração e que nos passa depois de uma condição social. Participando disso, as manifestações culturais podem ser de dois tipos: materiais e imateriais. O que é uma cultura material? Cultura material é aquela cultura tangível, física, que pode ser muito bem vista em monumentos. Por exemplo, para nós aqui, a maioria acredita que somos de Goiás, mas tem gente do Brasil todo, o centro histórico da cidade de Pirenópolis, o centro histórico de Ouro Preto, Paraty, Rio de Janeiro. Quer dizer, são monumentos físicos tangíveis, materiais. Esses patrimônios podem também ser imateriais, como hábitos, formas de ser, de agir, de pensar, de sentir, ideias, que nesse caso compõem-se uma cultura imaterial, valores que não são necessariamente físicos, mas hábitos, compreende? Por isso que quando falamos de cultura no Brasil, nós podemos separar as culturas de várias formas. Cultura popular é aquela cultura que expressa diretamente elementos de uma sociedade específica, de uma nação, de uma região, aquilo que ganha certo reconhecimento histórico. É aquilo que parte do povo para o povo. Essas manifestações populares podem ser diversas. Por exemplo, o carnaval, danças folclóricas. A gente pode pensar, inclusive, a literatura de cordel, né? Aquelas literaturas que são colocadas no Nordeste, em varais e tal. Provérbios, o samba, enfim, o funk. Tudo isso são parte da cultura popular. Claro que num cenário de sociedade do mercado, do capitalismo, as culturas populares tendem a se massificar, tornando assim objeto de consumo, e aí virando consumo de cultura das massas, que seria essas culturas que são compartilhadas coletivamente e, ao mesmo tempo, são compradas e vendidas, comercializáveis. Uma cultura erudita é aquela que faz parte de uma elite política, de uma elite econômica e cultural, que não necessariamente é econômica no Brasil, né? Até porque a nossa elite econômica não é muito preocupada com cultura erudita, porque é uma cultura associada à cultura ser mais escrita, ao saber de obras
eruditas, de conhecimentos técnicos específicos, inclusive conhecimentos técnicos específicos da área científica. Então, concerto de música clássica, né? Vamos pensar assim, obras da literatura, obras da filosofia, tudo isso fazem parte de uma cultura erudita. Partindo para o penúltimo tema nosso aqui, o que no Brasil é importante se reconhecer? E a prova do Enem todo ano cobra. Patrimônio cultural, patrimônio histórico. A gente define um patrimônio histórico como aquele bem que pode ser material, natural ou imóvel que se tenha, que possui significado e importância artística, cultural, religiosa, documental, estética. Ou seja, importância é reconhecido e tombado pelo Estado. Então, entende-se uma cultura, né, como patrimônio histórico, aquilo que o Estado reconhece, tomba, ou seja, protege, influencia, deve, né, criar zonas aí de desenvolvimento e tal. Hoje, no Brasil, o órgão responsável por essa definição é o IPHAN, e mundialmente é a Unesco, mas no Brasil é o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que protege tanto as culturas materiais quanto as imateriais. Então, faz parte do IPHAN, é obrigatoriedade do Estado esse reconhecimento. Ok? Beleza? Para a gente terminar, mundialmente a Unesco, que é um órgão da ONU, faz esse processo, essa proteção, né? Que é a Organização das Nações Unidas para a Ciência, Cultura e Educação. Nisso, surge um novo conceito importantíssimo da sociologia. Cultura não é algo estático. Já parou para pensar nisso? Cultura não é algo físico, ali parado, exatamente estático, que não tenha modificação. Cultura é dinâmico. E por ser dinâmica, as culturas estão passíveis a mudar. E para entender isso, o fenômeno da aculturação. E eu gostaria aqui, já de antemão, fazer com vocês aqui uma espécie aí de análise, porque muita gente entende a aculturação apenas como um fenômeno negativo, e não é bem verdade. A aculturação é um processo de interpenetração de culturas. É quando uma cultura ela entra em contato, né, interativo com outra cultura. Esse resultado é a aculturação. A gente pode pensar nessa aculturação de que forma? Uma aculturação forçada, uma aculturação espontânea, planejada, são formas de aculturação, mas não é só um ato negativo, até porque as culturas não estão estáticas, isoladas e paradas simplesmente. Culturas também se movimentam, e esse movimento provoca contato, ou seja, aculturação, ok? Vamos resolver uma questãozinha do Enem? O Enem PPL de 2019 cobrou uma questão sobre isso. Cultura e povos indígenas. Para dar conta do movimento histórico, do processo de inserção dos povos indígenas em contextos urbanos, cuja memória reside na fala dos seus sujeitos, foi necessário construir um método de investigação baseado na história oral. Método que desvelasse essas vivências ainda não estudadas pela historiografia, pela escrita da história, bem como as conflitivas relações de fronteira daí decorrentes. A partir da história oral, foi possível entender a dinâmica de deslocamento e inserção dos índios urbanos no contexto da sociedade nacional, bem como perceber os entrelugares construídos por esses grupos étnicos na luta pela sobrevivência e no enfrentamento de sua condição de invisibilidade. Invisibilidade, por quê? Porque tem culturas que não estão dentro da escrita da história. História oral, para incluir as culturas que não são escritas, culturas ágrafas. Quer ver? O uso desse método para compreender a condição dos povos indígenas nas áreas urbanas justifica-se por quê? Tem povos que estão na cidade, na área urbana, mas não tem escrita. Como incluí-los na história? Focalizar a empregabilidade de indivíduos carentes? Permitir o recenseamento de cidadãos ausentes de estatísticas oficiais? Neutralizar as ideologias de observadores imbuídos de viés acadêmico? Promover o retorno de grupos apartados de suas nações de origem? Registrar as trajetórias de sujeitos distantes de suas práticas de escrita? Letra E. O objetivo é resgatar, registrar povos que não estão dentro, dentro dessas práticas da escrita. Que seriam, então, povos que têm, de certa medida, ausência de escrita e sofrem essa dificuldade, essa condição de invisibilidade. Beleza? Tá aí a minha dica para você. Cultura, estuda esse tema. É incrível, é importantíssimo e cai todo ano na prova. Obrigado? Ó,
Beijo para todos, tá? Uma excelente prova, tá aqui uma dica minha do professor João Gabriel, e fiquem bem. Parabéns ao canal Maigel aí por esse lindo projeto, claro, né? Sempre fazendo o bem. Valeu? Um abraço, galera. Até mais. Tchau, tchau.